Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, você sempre muito... Ele é incrível, né? Porque ele chega sempre nos dias certos, né? Hoje vai ter uma discussão importante lá no Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que é uma oportunidade para a gente discutir coisas. E o Rodrigo Aidar, obviamente, sempre chega com novidade para nós. E aí, Aidar, o que você conta de bom? Fala. Salve, Arneg, salve, Felipe, salve, Débora. Olá. Um salve aos ouvintes aí. Arneg, logo mais, numa sessão que começa agora às 14h, o Supremo vai derrubar a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, que liberou as celebrações religiosas presenciais no sábado anterior ao domingo de Páscoa, né? Como a gente já noticiou, o ministro Gilmar Mendes, que tinha uma ação idêntica à do Cássio no gabinete, na segunda-feira negou o pedido para suspender o decreto do governo de São Paulo, que proíbe os cultos, e acabou provocando essa decisão, essa reunião, essa sessão plenária de hoje do Supremo Tribunal Federal. E eu digo que os ministros vão derrubar a decisão do ministro Cássio. Eu odeio vocês os ouvintes que nos acompanham o nosso bate-papo nesse espaço, sabem que a gente é muito receoso de fazer futurologia, mas no caso da decisão do Cássio, é meio certo que ela vai cair, porque sozinho, Arneg, com uma canetada, o Cássio cassou duas decisões já tomadas pelo plenário do Supremo. Uma, que já tinha decidido que a ANAJURE, a associação que entrou com o pedido para que se liberassem as celebrações presenciais religiosas, não é uma associação, uma entidade que tem legitimidade para fazer o tipo de pedido que fez no Supremo Tribunal Federal. O próprio ministro Cássio reconheceu isso na decisão dele e citou a decisão em que antes o Supremo tinha dito que essa associação não era legítima para fazer esse pedido. A própria Advocacia Geral da União diz que essa associação não é legítima para fazer esse pedido. Ou seja, quanto a isso, já por aí não deveria ter sido tomada a decisão. Mas a decisão do ministro Cássio derruba também, ao menos em parte, uma decisão já tomada já tomada pelo plenário do Supremo, de que cabe aos prefeitos e governadores impor medidas sanitárias restritivas, que eles têm esse poder. Na prática, o ministro deixou essa decisão do Supremo de lado, quando deveria, no mínimo, ter submetido ao plenário antes de tomar a decisão que tomou. Por esses dois motivos, a decisão dele vai cair. Mas aí, Débora, Felipe, Arneg, ouvinte querido, a discussão de hoje do Supremo tem um pano de fundo que é muito maior do que a decisão do ministro Cássio, muito mais relevante, porque hoje o Supremo está se reunindo praticamente porque um juiz, no caso o ministro Cássio Nunes Marques, entendeu que é mais criterioso, que é mais sábio, que é mais equilibrado sozinho do que centenas de prefeitos e de vários governadores. Porque o que o ministro Cássio fez foi o que dezenas de juízes de primeira instância fizeram durante a pandemia e antes dela, que é tomar a chave da cidade da mão do prefeito e implementar, via decisões judiciais, políticas públicas sem ter, e isso é importante, sem ter em mãos dados sociais e orçamentários que os prefeitos e governadores sempre têm em cima da mesa antes de tomar essas decisões. Nesse espaço, Arneg, a gente é muito crítico desse ativismo judicial meio deletério. A gente já citou vários exemplos. A juíza que declarou que, com uma canetada, que era inconstitucional a reforma trabalhista. O juiz que atendeu o pedido de uma promotora vegetariana para cortar do cardápio de escolas municipais, em uma cidade do interior do Nordeste, carne, porque a juíza é vegetariana e acha que criança não deve comer carne. Tem juiz que é crítico de arte, que suspendeu, por exemplo, programa de grupo de humor que passa em canal fechado, no caso do Porta dos Fundos. Então, Arneg, o que não falta é juiz mandando o prefeito fazer ou deixar de fazer coisas. Deixa eu te interromper para te perguntar o seguinte, não falta. Minha pergunta para você é, existe alguma forma que respeite o direito do juiz de interpretar o direito, mas com algumas linhas gerais? Por exemplo, ninguém pode decidir que o Brasil vai ter um imperador. Então não pode um juiz dar uma sentença dizendo a partir de amanhã o Brasil tem um imperador e o imperador é o Felipe Bueno. Não pode. Então tem coisas que o juiz não pode fazer. Dá para aumentar a quantidade de coisas que o juiz não pode fazer para que a gente não tenha essas maluquices que todo mundo que olha chama de maluquice? Não é que é controverso,
é maluco mesmo. Tem alguma forma, tem algum exemplo internacional, tem algum... Ou a gente precisa contar com o bom senso? Porque os juízes, as pessoas precisam saber, eles não invadiram as varas, eles fizeram concurso público, concurso difícil de entrar. É difícil ser juiz, é difícil ser promotor, é difícil ser delegado de polícia. São pessoas muito preparadas, mais preparadas do que a média dos formados em direito que a gente tem no Brasil. No entanto, tomam essas decisões amalucadas, que são amalucadas na opinião de todo mundo. Como chegar a um caminho um pouco mais iluminado, Aidar, pelo amor de Deus? Você sabe, né, que eu discutia isso por conta de uma reportagem que eu fiz de 2 juízes que usaram uma reconhecida fake news da OMS para derrubar medidas sanitárias restritivas. E eu discutia com um advogado que chama Fábio Tofik, que a única saída seria o processo administrativo disciplinar e, de repente, você enquadrar o juiz, ou precisa ter uma mudança na lei para que você possa ter uma espécie de histórico, quase como um histórico escolar, um histórico decisório do juiz, em que, quando ele cometa erros ou desvios, aquilo conte ponto para efeitos, por exemplo, de promoção. Um Serasa de conteúdo jurídico. Exato. Mas aí, a dificuldade que a gente conversava e discutia é de estabelecer critérios objetivos onde realmente o que é erro e onde o juiz realmente ultrapassou o limite do que poderia e para contar nesse histórico para daí influenciar de alguma forma na carreira dele, sem necessariamente que você tenha que abrir um processo administrativo disciplinar, porque o outro lado da moeda é a gente não pode tomar uma decisão de manietar o juiz a ponto dos juízes terem medo de decidir. Então, é muito difícil, né? É um equilíbrio a linha é muito tênue para você conseguir fazer isso. Não é fácil. A melhor forma ainda é por meio de recurso judicial que derrube essas decisões. E aí, Oineg, eu entro em outro ponto do meu comentário, se você quiser, depois a gente retoma qualquer discussão, mas é porque nem só de má notícia vivem os jornalistas, ao contrário do que pensa o presidente da República. Eu ouvi hoje seu editorial, né? Os jornalistas não trazem só veneno, os jornalistas trazem boas notícias. E uma reportagem publicada pelo site Consultor Jurídico ontem à noite, um texto da repórter Tabata Viapiana, mostrou que o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo disse o seguinte, que, exceto em hipóteses de extrema, claríssima ilegalidade, o Poder Judiciário não deve substituir o Poder Executivo na adoção de decisões de gestão do Poder Executivo. O desembargador Geraldo Pinheiro Franco, ele afirmou que não se pode evitar a judicialização da pandemia. Pedido as pessoas vão fazer. Os juízes estão lá e alguma decisão eles precisam tomar. Mas então, já que não se pode evitar a judicialização, que ao menos os juízes se contenham e interfiram o menos possível nas decisões tomadas pelo Poder Executivo, principalmente na adoção de medidas sanitárias. E a reportagem trouxe alguns números interessantes demais, Oineg. No período de um ano, de abril de 2020 a abril de 2021, foram submetidas a este desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, 65 recursos contra decisões de primeira instância que derrubavam, ou em parte ou na totalidade, medidas sanitárias restritivas. Em 48 casos, ou seja, quase 75%, se eu ainda sei fazer regra de 3, ele cassou as decisões de primeira instância e disse que tem de se manter os decretos municipais e os decretos estaduais. Com que justificativa, Eneg? De que decisões isoladas comprometem a condução coordenada das ações de combate ao coronavírus e acabam trazendo riscos à saúde e à ordem pública, que ao menos nas justificativas, algumas delas tresloucadas, como algumas baseadas em fake news, dizem que querem proteger. E por que isso? Porque o juiz não tem em mãos dados como quantos leitos de UTI estão disponíveis, quantas pessoas estão infectadas, como está o suprimento de cilindros de oxigênio nos hospitais da cidade. Então, a gente tem aí a decisão tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal e o desembargador Geraldo Pinheiro Franco do TJ dando um bom exemplo, dizendo que se tem que respeitar essas medidas do Executivo. Agora, para concluir, Eneg, a grande dificuldade
é você achar um sistema que estabeleça de forma objetiva algumas coisas que o juiz não pode, não deve fazer, e se fizer, pode tomar alguma espécie de reprimenda e impedir que os juízes decidam. É um equilíbrio muito grande, Oineg. Como você disse, tem que prevalecer o bom senso. Os concursos da magistratura são concursos muito difíceis, passa, de fato, pessoas muito preparadas, mas, às vezes, mesmo pessoas muito preparadas têm essas atitudes tresloucadas, querendo invadir a esfera de outro poder. É um assunto que a gente ainda vai discutir muito, e a solução para ele não é fácil, mas está aí o exemplo de bom senso que a gente trouxe, que os juízes podem usar do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sem dúvida. E também uma das soluções é discutir da transparência, mostrar, debater, democracia, conversa, jornalismo, imprensa livre. Valeu, Aidar, a gente volta a conversar na sexta-feira. Grande abraço. Grande abraço, Oineg. Valeu, Débora, Felipe, e aos queridos ouvintes, muito obrigado. Beijos. Valeu mesmo. Beijo, valeu.